E nós vamos caminhar assim de uma coisa mais conceitual para coisas mais práticas e amanhã mais práticas ainda. Mas nesse segundo momento eu queria olhar com vocês a vida de Jesus e exaurir a partir da vida de Jesus e da obra de Jesus e de como ele se relacionava com as diversas dimensões da vida, como é que nós podemos também se valer da vida de Jesus para as nossas próprias vidas. Porque Jesus é, de fato, o nosso maior exemplo. E se nós estamos falando para homens, e se nós estamos falando sobre masculinidade, Jesus é o exemplo do homem perfeito. Ele é Deus, mas a despeito do fato de ser Deus, ele é homem, totalmente, plenamente humano. E como homem, Jesus também sofreu todas as tentações que nós sofremos. Inclusive tem um grande dilema dentro da cristologia, e aí eu vou falar para vocês, não vou falar a resposta, mas só para vocês ficar com pulga atrás da orelha. Por exemplo, o texto de Hebreus diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras. O texto diz assim, olha, vocês não têm um sacerdote o qual não pode se compadecer de vocês, antes Jesus foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Então Jesus nunca pecou, mas ele foi tentado de todas as formas, assim como eu e assim como você. E é por esta razão que ele pode se compadecer quando nós estamos sendo tentados. Mas o livro de Tiago diz que cada um é tentado segundo o desejo do seu coração. Será que Jesus tinha um desejo pecaminoso e por isso a tentação encontrava ressonância nele? Porque senão, se ele não tem esse desejo interno pecaminoso, então a tentação era um simulacro, era só uma simulação. Então Jesus nunca foi tentado realmente, mas o texto de Hebreus diz que sim, ele foi tentado. Esse é um dilema que já dura 2000 anos na cristologia, tem respostas razoáveis, um dia a gente conversa sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês hoje que Jesus foi plenamente humano, e como um homem, ele também teve de lidar e de se relacionar com todas as áreas da vida, assim como eu e com você. Então, eu gostaria de, em olhando para a vida de Jesus, a partir de agora, estabelecer alguns paradigmas para a nossa própria vida, ok? Vamos orar e pedir o auxílio do Espírito Santo. Deus, nosso Pai bendito, nós te pedimos que o Senhor nos dê graça nesse exercício e que, para a tua glória somente, nós aprendamos a ser homens segundo o teu coração, homens para a tua glória e para a tua vontade. Que seja assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem oramos. Amém e amém. Eu dei o título dessa palestra, Homem que é Homem, porque quando eu era criança, eu me recordo dos meus tios e do meu avô. Meu avô era um italiano, apesar de eu ser preto, meu avô era um italiano muito racista, e ele sempre utilizava essa frase, homem que é homem, homem que é homem. Então, por exemplo, eu chegava, bem, seu avô, ele falava, homem que é homem fala grosso. Eu falava, bem, seu avô. Aí ele falava assim, Deus te abençoe, tá tudo bem? Aí eu falava, tudo. Aí ele falou, homem que é homem fala grosso. Eu falei, que essa parte eu não treinei ainda, avô, se acalma. Portanto, meu avô sempre usou esse termo, homem que é homem, homem que é homem. E eu aprendi desde cedo que homem, para ser homem, precisa de um estereótipo. Ele precisa se comportar de determinadas maneiras, andar de determinadas maneiras, porque esse estereótipo de macho, de virilidade, ou pelo menos de virilidade externa, é o que nos distinguiria, ou que nos qualificaria como homem. Então, eventualmente, fazíamos muito esforço, a título de, às vezes, muita oneração e muito sofrimento. Como, por exemplo, não, vamos nadar. Então, pegava as crianças e jogava dentro da piscina sem que elas soubessem nadar. Porque homem que é homem, se vira. Só que quando eu olhei para a Escritura e eu vi o exemplo de Jesus, nós não encontramos nada disso. Pelo contrário, as coisas que fazem com que Jesus seja homem, homem de verdade, são outras. E aí eu separei algumas coisas, elenquei algumas coisas na história da vida de Jesus para a gente olhar nesta manhã. A primeira coisa que, olhando para a vida de Jesus, eu percebo que
Homem que é homem sabe se relacionar bem com crianças. Homem que é homem sabe cuidar de crianças. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto que o constrangimento por parte dos discípulos que estavam tentando apartar as crianças para que elas não atrapalhassem o programa de Jesus. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixem os pequeninos que venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Homem que é homem sabe cuidar de criança. Para você que é pai, o que criança precisa é de atenção. Às vezes nós temos nas crianças uma espécie de trabalho. As crianças, eu me recordo na minha infância, não com meu pai foi o melhor pai do mundo, mas com meu avô, por exemplo, nós não podíamos fazer uma série de coisas. Não passa na sala, porque eu estou conversando. Não respira no copo. Então, a gente ficava assim, todo mundo com muito medo dele, muito medo. E é óbvio que esse tipo de tratativa, ele gera um respeito, um pseudo-respeito, mas ele precisa vir acompanhado de muito carinho. Porque se você só tem esta dimensão, as crianças não são bem tratadas. E o que criança precisa é de carinho e de atenção. Veja, o que está acontecendo aqui? Jesus estava num evento, as crianças chegaram perto dele e começaram a atrapalhar, porque criança é criança. Mas diferente da gente que tira as crianças da igreja, Jesus disse, não, deixa as crianças virem aqui. E Jesus fica indignado com o comportamento dos discípulos em relação às crianças. E Jesus não apenas as recebe, como as abraça e as abençoa. Você que é pai, se você é um homem que é homem, você precisa dar atenção e carinho para os seus filhos. Atenção e carinho. Eu tive a graça de ter um ótimo pai, um pai muito presente. Nós éramos de família paupérrima, mas ainda assim papai encontrava formas criativas de nos inserir em tudo, tanto eu quanto minha irmã. Nem que fosse para pegar um ônibus para ir pagar uma conta na lotérica, ele fazia como se fosse uma aventura. Olha, nós vamos pegar o ônibus e nós vamos sair numa jornada, e aí nós vamos encontrar dragões no caminho. E ele estimulava a fantasia e a minha imaginação para que mesmo coisas simples parecessem incríveis. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode dar um Lego de R$3.000 para o seu filho, você pode dar os melhores dispositivos eletrônicos para ele. Tem uma coisa que ele quer que só você pode dar e nada mais: atenção e carinho. Insira os seus filhos nas suas atividades. Você colherá bons frutos deste relacionamento. Até hoje, eu ligo para o papai para pedir conselho. Eu ligo para ele para falar das minhas conquistas financeiras, do meu progresso profissional, das minhas aquisições. Ligo para ele, às vezes, para chorar, para pedir ajuda. Esses dias, Tito, meu filho mais velho, contou uma mentira. Ele se sentiu menosprezado numa determinada situação, e aí, com a finalidade de parecer um cara mais descolado e mais legal, ele contou uma mentira. Aí a pessoa que ouviu essa mentira, pelo fato dela ser muito absurda, veio e me falou. E eu, como pai, me senti muito ofendido, muito envergonhado, muito constrangido. Eu liguei para o meu pai e perguntei: pai, o que eu faço? E aí papai me disse assim: deixa eu te contar uma história. Quando você tinha 7 anos, você também contou uma mentira nessa mesma situação. E o papai fez isso, isso, isso. E aquilo me abençoou profundamente. Porque eu tive um pai que não teve dinheiro para me dar,
não tem herança para me dar, talvez algumas dívidas, mas ele teve uma coisa que eu percebo que às vezes eu não tenho: paciência e carinho, como Jesus. Homem que é homem é carinhoso com as crianças, não só com os próprios filhos, mas com os filhos dos outros também. Você sabe que no Brasil nós temos um problema gravíssimo de abuso sexual infantil. 7 a cada 10 crianças são abusadas sexualmente na infância. Deste número, 80% é por parentes, tios, primos mais velhos e coisas do tipo. Homem que é homem protege as crianças. Homem que é homem tem tanta confiança de seus amigos, de seus irmãos, que pode receber filhos dos outros em casa com a confiança de que nada vai acontecer. Nós temos uma situação na minha casa que envolve a minha esposa, que infelizmente foi vítima desse mal na sua infância. E só eu sei como foi difícil para que as feridas fossem cicatrizadas, curadas, e houvesse transformação verdadeira, perdão. Quem nunca passou por uma situação assim não pode imaginar qual é o tamanho do rombo emocional e das feridas que ficam para a vida inteira na vida de uma criança. Portanto, o homem que é homem cuida e protege criança. Criança não é trabalho, criança não é problema. Delas é o reino do céu. Homem que é homem cuida de criança. Jesus era assim. Nós temos que ser assim. Em segundo lugar, homem que é homem sabe tratar bem mulheres. João 20, 14 a 16. Depois de dizer isso, ele se virou para trás, viu Jesus em pé. Ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se para ele, disse em hebraico: Rabone. Rabone, que significa mestre. As mulheres tiveram um importante impacto no ministério de Jesus Cristo. Não apenas por Jesus acolhê-las de forma muito generosa, mas porque também algumas mulheres financeiramente bancavam o ministério de Jesus. Isso nos é contado no Evangelho de Lucas. E mais do que isso, nós estamos aqui diante de um relato da ressurreição, aonde, para a primeira pessoa que o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu e proclamou a boa notícia da ressurreição, foi uma mulher, a qual ele havia expulsado 7 demônios. Uma mulher que teve a sua vida reconstruída e que não foi tratada por Jesus pelo seu passado e pelos seus erros, mas foi tratada por Jesus como um ser humano digno. Nós estamos aqui diante de um contexto histórico onde as mulheres eram rechaçadas. Para você ter uma ideia, uma mulher não tinha nenhum tipo de direito civil a divorciar, por exemplo. Uma mulher não podia se divorciar. Mesmo em caso de, agressão física, traição, ela não tinha o direito de se divorciar, mas o homem podia repudiá-la. Uma mulher não podia falar em público, não podia olhar no olho de outro homem em público. As mulheres da época, elas eram tão oprimidas que elas não podiam entrar no templo. As mulheres não tinham, por exemplo, o direito de se manifestar em tribunais. Um testemunho de uma mulher não era recebido. Ainda que ela tivesse sido uma testemunha ocular de um fato, não era válido em tribunal. Por quê?
Aqui nós estamos diante de uma época que o Império Romano dominava. E o direito romano, embora fosse o mais sofisticado e a base para todo o direito ocidental, quem é da área do direito sabe, mas ele era profundamente influenciado pelo estoicismo. E os estoicos diziam que o que era mais virtuoso em um ser humano era a estabilidade emocional. Portanto, um estoico deveria lidar com a tragédia de perder um filho com a mesma reação de que tivesse quebrado uma xícara. Nada poderia afetá-lo, isso era visto como virtude. E mulheres não são assim. E mulheres, por serem mais emotivas, eram tidas pelos romanos como lunáticas, como exageradas e coisas do gênero. Por isso que o testemunho de uma mulher não podia ser recebido num tribunal. Portanto, Jesus, ao ressuscitar e testemunhar da ressurreição para uma mulher, não estava ganhando nada com isso. Pelo contrário, ele estava perdendo. Porque, ao ler um registro desse, um romano diria assim: é claro que esse sujeito não ressuscitou, foi uma mulher que disse que viu ele só. E o testemunho de uma mulher não vale no tribunal, vai valer para a história. Mas ainda assim, Jesus não está preocupado com os estereótipos, com os paradigmas, com os preconceitos. Jesus se revela a uma mulher. Homem que é homem, sabe cuidar bem de mulheres. Recebe mulheres e cuida de mulheres com generosidade e com respeito. Considera o que a mulher tem a falar. Homem sempre é apressado em pensar assim: isso é bobeira. Ei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, você que é machão aí. Deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a ouvir a tua mulher. Todas as vezes que eu não ouvi a Tainá, eu me ferrei. Queríamos comprar um carro. Aí, eu fui lá, e tem gente concordando já aí, ó. Eu fui lá, pesquisei o carro, mostrei para ela, ela falou assim: acho que não é esse. Aí eu falei: como acho que não é esse? Não entendi nada de carro. Uma vez perguntou para mim por que tinha que colocar água no carro, que o cara do posto falou que estava sem água. Ela pensou: ixi, acho que esse cara está querendo me enganar, carro não precisa de água, só de gasolina. Falei: não entendi nada de carro, vou comprar. Alguns aqui devem saber do acidente que a gente sofreu com o carro. O acidente não aconteceu, obviamente, porque era aquele carro. Mas depois do acidente, a gente ficou tão desgostoso do carro, que eu pensei assim: eu nunca deveria ter comprado, deveria ter ouvido a minha esposa. Outras situações de conhecer pessoas bajuladoras, que se aproximaram da nossa família e, sabe... E aí ela falou assim: cuidado com fulano. Como assim cuidado com fulano? Sujeito cheio de boas intenções, olha só o quanto de benefício que ele pode fazer por nós. Não passou um mês, descobrimos coisas horríveis a respeito da pessoa. Se eu tivesse ouvido a minha esposa, eu não teria entrado nessa fria. Mas a gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente resolve tudo. E homem fica ofendido por qualquer coisa. Se você está dirigindo e a mulher diz assim para você: amor, você está perdido, você sabe onde você está indo? Não é melhor ligar no Waze? Como que você se sente? Às vezes você está perdido mesmo. Mas e para admitir isso? Aí um dia chegou lá em casa um armário novo, né? A gente comprou um armário lá. Remotos. Chegou lá o entregador da Casas Bahia: o senhor quer que eu monte? É R$80 para montar o rack. Não. Como assim? Como assim você quer que eu monte? Por favor, pode se retirar da minha residência, deixa que eu monto. Amor, você não tem parafusadeira. Para que parafusadeira? A chave de fenda aqui, ó. Sou raiz, não é isso que a gente fala? Sou raiz, não é Nutella. Cara, ele veio todo embalado, né?
O rack veio todo embalado. Eu fui abrir o rack, o lacre, com a faca. Quando eu abri, estava o risco da faca na madeira. Esse foi o primeiro desafio. Segundo, pensei, bom, para ninguém perceber, eu vou virar ao lado e vou montar de lado virado. Vocês devem imaginar o resultado, né? Era melhor ter pagado R$80. A minha esposa tentou avisar. Porque às vezes a gente pensa que a mulher está fazendo por mal, e às vezes está mesmo. Às vezes está mesmo. Mas deixa eu te falar, só se ofende quem tem autoestima muito elevada demais, entendeu? Mesmo que ela esteja fazendo por mal, deixa que o mal fique com ela. Você não precisa tomar um veneno esperando que o outro morra. Mesmo que ela faça por mal, ouça a tua mulher, porque daí pelo menos a culpa vai ser compartilhada, não vai ser só sua. Veja só, gente, Jesus considerava as mulheres, tratava bem mulheres. A gente tem que aprender isso também. Às vezes o nego só trata bem a mulher quando ele quer o bem bom, né? Mas depois se consegue volta a ser um troglodita. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Domingo já teve um prenúncio lá na igreja, né? Sobre esse assunto. Teve uns irmãos até querendo fazer pix para mim. Obrigado, pastor, salvou o casamento. Já vai falar um pouco mais. Mas eu falei para eles, não é só a mulher não, meu caro. É para você também. Porque às vezes o homem pensa que por ter muito libido e a muita quantidade significa qualidade. Mas o sujeito, às vezes, 2 minutos, virou para o lado e dormiu. O cara não se preocupa em estudar uma anatomia. A mulher tem que ficar mais para baixo, mais para cima. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bom, terceiro. Amizades. Como Jesus lidava com as amizades. João 15:15. Já não chamo vocês de servos, se referindo aos discípulos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Estou lhes chamando de amigos porque vocês conhecem a minha vontade e vocês conhecem a vontade do meu Pai, aquilo que eu tenho que fazer. Essa é uma definição de amizade. O que é amizade do ponto de vista cristão? Pessoas que conhecem o desejo e a vontade uns dos outros. Amizade no cristianismo não é uma relação orgânica, tipo assim, sou do mesmo condomínio, cresci junto, fomos à mesma escola, jogamos tênis juntos, e aí tem esse coleguismo, essa parceria. Não, amizade na Escritura é um tipo de amor específico. Amor romântico que você tem pela sua esposa é uma coisa, amor parental que você tem pelo seu filho é diferente do que você tem pela sua esposa, ou pelo menos deveria ser, né? Amor que você tem por si mesmo ou pelas coisas recebe um outro nome, e amor de amigo, amor de amizade recebe um outro nome na Escritura. Em português tudo chama amor, mas no texto original tem uma palavra específica para se referir ao sentimento que nasce de uma relação de amizade. Por isso que isso é muito sério. Amizade dentro do cristianismo não é uma relação orgânica, é uma relação intencional. É como um casamento. Amizade é como um casamento. Sem sexo, tá, gente? Por favor. Mas amizade é como casamento. É uma relação de aliança. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Jonatas, que ao ouvir sobre a conspiração de seu pai para assassinar Davi, avisa Davi e estimula Davi à fuga, indo contra uma ordem expressa do próprio rei, que era seu pai. E aí o texto diz que o coração de Jonatas amou Davi. Davi se encontra com Jonatas muito tempo depois, e o texto mostra que a amizade entre eles permanecia a mesma. Nós temos vários exemplos bíblicos sobre amizade e vários provérbios sobre isso. Cultive a amizade nos dias bons, porque nos dias maus você terá um irmão. Ou Provérbios 17, mais vale um amigo perto do que um irmão longe. A amizade é uma dimensão muito importante da vida, e a minha pergunta para você é: quantos amigos você tem? Agora, não seja apressado em responder isso. Eu não estou perguntando quantas pessoas vão aos banquetes na sua casa. Eu
Eu não estou perguntando quantos colegas de trabalho você tem. Eu não estou perguntando quantas pessoas que perguntam, e aí, mano, tudo bem? Vamos no jogo do Palmeiras? Não é isso, eu estou falando de amizade, amizade. Um nível tão profundo de relacionamento a ponto de você dar a vida pelo seu amigo, porque foi isso que Jesus disse. Não há amor maior do que este, aquele que dá a vida pelo seu amigo. Tem gente que não está disposto a morrer nem pela mulher, né? Imagine por uma amizade. A minha pergunta é, você tem amigos assim? Se não, você deve começar a cultivar uma amizade assim, intencional e verdadeira. Jesus era assim. Jesus tinha uma grande multidão que o ovacionava. Mas não eram seus amigos, eram seus consumidores. Às vezes a gente confunde ser uma pessoa legal com todo mundo como uma pessoa que tem muitos amigos. Não. Essas pessoas só se aproximam da gente porque querem sugar da gente. Jesus tinha 12 discípulos que viviam com ele todos os seus dias. Mas também não eram todos amigos. Além disso, Jesus tinha um círculo ainda mais restrito de pessoas que ele chamava em momentos específicos para cumprir propósitos específicos, que eram 3. Mas além disso, Jesus ainda tinha um sujeito que ele era mais amigo de fato ainda, que era aquele a quem Jesus amava, diz o texto, que era João. Um amigo tinha o nosso Senhor. E às vezes a gente acha que porque vai no encontro de homens com 200 sujeitos, a gente é um sujeito cheio de amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, se você acha que você tem mais amigos do que nos 5 dedos de uma mão, você não sabe o que é amizade. Porque não dá para ter 5 amigos. Dá para ter 5 esposas? Não dá. Uma já dá trabalho suficiente. Amigos são poucos. Amigos de verdade. Amigos de verdade. Então, a música que eu gosto muito do Renato Teixeira, a amizade sincera é um santo remédio. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se que mesmo modesta, a minha casa será sempre sua. Foi regravada pelo Daniel, música muito famosa do Renato Teixeira. Linda música, amizade sincera. Porque é isso, é um santo remédio mesmo. E é santo porque veio de Deus. Essa dimensão do relacionamento amistoso foi o próprio Deus que criou. Como você tem se valido desta dimensão da sua vida? Porque tem 2 opções, se você não tiver amigo. Ou você não tem cultivado as suas amizades espirituais, ou então você é tão chato, tão egoísta, tão intransigente que ninguém quis te selecionar como amigo. E aí, talvez esteja na hora de você começar a mudar um pouquinho. Parar de ser tão chato, ser tão intransigente. Porque quanto mais velho, mais difícil é para mudar. Quanto mais velho, mais rígido, menos razoável. As amizades que isso tem uma pesquisa de Stanford, que as amizades feitas entre os 30 e 40 anos são as amizades que vão perdurar para sempre. Como é que está a sua vida de amizade? Jesus, homem que é homem, tem amigo. E a gente que é mais anos 90, 80 ou para trás, sabe que o machismo estrutural era tão forte que, não, homem que é homem resolve tudo sozinho. Não. Homem que é homem tem amigos. Bom, continuando. Homem que é homem sabe equilibrar suas emoções. Homem que é homem não é dominado pelas emoções, mas ele domina as próprias emoções. E essa é uma dimensão importante da nossa vida. Veja só, Jesus ele sabia a hora de ficar irritado. Jesus sabia a hora de ser calmo. Jesus, quando entra no templo e fica indignado com aquela situação,
Ele pega um chicote e sai virando as mesas, e chicoteando todo mundo, e expulsando os cambistas. Saiam daqui, porque a casa de meu pai será chamada casa de oração, e vocês a transformaram num covil de ladrões. Sabe por que Jesus estava fazendo isso? Que aqueles sujeitos, cara, eles ficavam ali na porta do templo com animais, tipo ovelhas, limpas. Vinha os peregrinos de outra parte do mundo para sacrificar, traziam as suas cabritinhas, as suas pombas. E aí, por conta da viagem, o animal chegava cansado, sujo. E aí o pessoal estava passando para ir sacrificar, esses cambistas, malditos, olhavam para o animal e falavam assim: Ih, o sacerdote não vai aceitar isso aí não. Não, como assim? Não, tem que ser um animal puro, sem defeito, sem estar sujo. O sacerdote não vai aceitar. Mas eu tenho um aqui. Então você me dá o seu, você pega o meu. E aí você me retorna uma grana. Mas o que pouca gente sabe é que a grana da época era as moedas romanas. Mas dentro do templo não se aceitava moedas romanas. Tinha uma moeda própria. Então o sujeito tinha que pegar e cambiar. Mas onde que eu vou cambiar o dinheiro para te pagar o retorno? Aí já aparecia, não, meu amigo aqui do lado, ele faz câmbio. E aí eles tinham um sistema nefasto e diabólico de onerar os peregrinos que vinham orar a Deus e prestar sacrifícios. E aí Jesus chega lá e acaba com tudo isso, irritado. Porque era hora de ficar irritado. Agora, o mesmo Jesus é retratado nas palavras do Evangelho como manso e humilde. Um sujeito calmo. Talvez você veja um Jesus irritado e falar: é isso mesmo, homem que é homem é nervosão. Não. Homem que é homem é nervoso quando precisa defender a pauta da verdade. Mas homem que é homem é calmo quando precisa ser calmo. Você sabe, uma das coisas mais complicadas é gente que não tem domínio próprio. Acontece qualquer coisa, fica irritadinho e explode. Chega a ser patético, fica vermelho, grita, cospe, fica vociferando em cima dos outros. Faz a maior cena. Passa 10 minutos. Você me desculpa, por favor, aí. Aprenda a controlar-se. Para de ser patético. Gente nervosona é patética. Para. Não queira que as pessoas sintam medo de você. Antigamente a gente ouvia isso. Não, homem que é homem impõe respeito. Não, homem que é homem é tranquilo. É respeitado pela sua doçura e pela sua generosidade. Não precisa de um estereótipo para ser respeitado. Tem até um ditado que o pessoal brinca, né? Que todo corno é bravo, né? Não adianta você achar que a tua mulher vai te respeitar porque você é nervoso. Bom, obrigado. Jesus sabia se comportar muito bem em todas as situações. Jesus sabia ser sarcástico. Uma vez queriam pegar Jesus numa pegadinha, na verdade não é uma pegadinha, na verdade queriam que ele assinasse a sentença de morte, né? Ô Jesus, a gente tem que pagar imposto, sim ou não? E ali estavam os zelotes e os herodianos que queriam o anarquismo total e queriam expulsar Roma do território. Então, se Jesus falasse tem que pagar, Jesus seria alvo deles. Agora, se Jesus falasse não tem que pagar, os escribas e fariseus estavam ali para dizer: olha aí que insolente, não está obedecendo a Deus. E aí, Jesus está nessa sinuca de bico. Jesus pensa rápido e fala: me dá uma moeda aí. De quem que é o rosto que está na moeda? Ah, é de César. Portanto, devolvam a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Veja, Jesus foi sarcástico. Jesus era irônico. Um dia chegaram e falaram assim para Jesus: olha, Herodes está te chamando lá. Jesus diz: diga para aquela raposa velha que eu vou quando eu quiser, quando for a minha hora. Nossa, mas Jesus foi sarcástico? Sim, foi. Um dia perguntaram para Jesus: com qual autoridade você diz que perdoa pecados e faz o que você está fazendo? Aí Jesus devolve a pergunta: com qual autoridade Elias fez o que fez?
Porque se eles dissessem pela autoridade dos demônios, como estavam alegando que Jesus fazia, eles iam ficar mal com o povo, porque Elias era um herói do povo. Mas se eles dissessem assim, ele fez pelo poder de Deus, aí Jesus ia falar, pois é, eu também faço pelo poder de Deus. E aí diz que eles não ousaram respondê-lo. Um homem que controla as próprias emoções. Jesus era assim, homem que é um homem controlado, tem domínio próprio. Continuamos para terminarmos. Homem que é homem sabe relacionar bem trabalho e descanso. Às vezes a gente pensa que, não, mas o meu ofício como provedor do lar é sempre dar o melhor para a minha família. Só que às vezes, trabalhando tanto para dar o melhor para a nossa família, a gente perde a família. Porque a gente não sabe equalizar bem isso. Olha só o que diz o texto de Marcos 3, capítulo 20 e 21. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. As multidões vinham porque Jesus curava, porque Jesus libertava, enfim. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Sabe aquele dia de trabalho que você não tem tempo nem de sair do escritório? É o dia inteiro. Jesus estava assim. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo e que Jesus já estava há alguns dias sem comer e só trabalhando, tentaram impedi-lo de continuar dizendo, ele está louco, está fora de si. Ao que Jesus respondeu, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus sabia que naquele momento específico era hora de trabalhar muito. Jesus tem 3 anos de ministério. O primeiro ano é um ministério anônimo. Jesus curava, libertava e dizia, não diga para ninguém, não é chegada a hora ainda. Jesus começara a ser conhecido. Ele pregou muito, mas fez poucos milagres. No segundo ano é o ano da popularidade. Jesus vira uma espécie de mega star em Israel. Aonde ele chega, uma multidão aglomera em volta dele. Jesus fica um sujeito muito popular e importante. E o terceiro ano é o ano da perseguição. É quando o ciúme começa a chegar, e a inveja dos religiosos começam a chegar em níveis estratosféricos e Jesus começa a ser ativamente perseguido. Portanto, nesse segundo ano da popularidade, Jesus sabia que ele precisava trabalhar muito. Porque fora para isso que ele se preparou 30 anos. Ele sabia discernir o tempo de trabalhar muito. E aí a gente pensa, olha aí, viu? O homem que é homem trabalha muito. Mas veja só o que acontece em Marcos 6, 31. Jesus lhes disse, falando para os discípulos, vamos sozinho até um lugar tranquilo, para que eu possa descansar um pouco. Pois muita gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus, lendo a situação, diz, e eu estou falando isso aqui principalmente para mim, viu gente? Vamos sozinho para um lugar tranquilo descansar. Homem que é homem sabe a hora de descansar. E deixa eu te dizer uma coisa, descanso não é entretenimento. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu fui para a Disney. Não, você foi para buscar entretenimento, não é descanso. Não, mas pastor, eu fui me divertir com os meus filhos no cinema. É entretenimento, não é descanso. Descanso, é parar. E você vai perceber que que você não sabe descansar. Que você para, mas não consegue ficar parado. Eu quando vou para a roça, lá para a casa dos meus pais, é isso. Meu pai tem um outro ritmo de vida, ele é um pastor mais antigo, então ele tem um outro ritmo. Ele já entendeu várias coisas que eu não entendi ainda. E aí, ele acorda cedo, eu acordo com ele senta na mesa, coloca o café com toda a calma do mundo, e eu já estou com a perna batendo aqui, ó. Tipo, vamos? O que nós vamos fazer hoje, pai? Ah, filho, eu não pensei em nada. Você acha de fazer nada? Não, como assim não fazer nada? Vamos fazer nada. Fazer nada não é fazer nada. Fazer nada é fazer alguma coisa. O que é, pai? Nada. A gente racha a lenha, a gente faz uma feijoada no fogão a lenha, a gente senta, aqui em Minas, no alto da Serra da Mantiqueira é sempre frio,
a gente senta, fica esquentando fogo, come a feijoada, depois já bota o biscoito de nata no mesmo fogo, depois a gente já pega doce de leite no mesmo fogo, depois a gente pega o torresmo e o toicinho, bota no mesmo fogo, aí isso já vai ser umas 9 da noite. Descanso. A mente demora às vezes umas 4, 5 horas. Eu fico pensando, ai meu Deus, preciso ligar para o irmão da IP Alpha para saber como ele está. Não preciso. Não preciso. Jesus despediu a multidão e disse, eu preciso descansar. Às vezes pastores, e às vezes a gente estimula isso nos pastores. Às vezes a gente espera que o pastor seja um Superman. Ele tem que ligar para mim quando meu filho nasceu, ele tem que estar no hospital quando eu estou doente, ele tem que isso, ele tem que aquilo. Aí o pastor que faz isso, a gente fala, esse aqui é pastor. Alguém já perguntou quantas horas o pastor está dormindo? Alguém já perguntou se o pastor está bem emocionalmente? Você acha de verdade que você ficar num gabinete lidando 10, 12 horas por dia com a miséria dos outros não vai te afetar negativamente? Você acha que o pastor fica fazendo piadinha toda hora por quê? Porque às vezes o coração dele está dilacerado. E às vezes a gente pensa que pelo fato dele ser pastor, ele tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas espirituais que são nossas. Já olhou no fundo do pastor Hilder e perguntou para ele se ele precisa de alguma coisa, se ele está bem? Jesus sabia lidar com isso. Às vezes nós pastores não sabemos. Às vezes nós ficamos bêbados de orgulho porque todo mundo elogia. Não, esse aqui é meu pastor, ele está comigo todo dia. E aí a gente fica com um complexo messiânico, de que eu tenho que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias meu pai foi fazer uma sessão de acupuntura, inclusive um moço que o Laurindo me indicou. E ele é um chinês, fala pouco português, assim, mora no Brasil há bastante tempo, mas ele fala mais ou menos português. E aí ele falou assim, estava colocando as agulhas lá, falou assim, você, pastor, muito estressado, muito bravo. Sou calmo. Você não é calmo, você é igual pato. Por cima da água está calmo, mas por baixo as perninhas não param de mexer. Tá bom, e o que eu faço, Dr. Chum? Descanso. Você não é Deus, você só ajuda Deus, mas você não tem responsabilidade do problema de ninguém. Falei, é verdade. Fui pastoreado por um budista. Vamos sozinho, vamos descansar. Descanso. Está descansando, gente? Vocês estão descansando? Descansando mesmo? Fazendo nada? Ou o descanso é só o entretenimento? Sabe quando você volta das férias cansado? Porque entretenimento é um trabalho, cansa também. Tem que descansar. Tem que descansar. Deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Não tem nada que, por mais preocupado que seja o homem, por mais precavido e prevenido que seja, por mais trabalhador que seja, não tem nada que ele pode fazer, disse Jesus, para lhe dar um dia a mais de vida. O seu tempo é limitado e ele já está determinado pelo Senhor. Cuida bem do seu tempo. Cuida bem do seu tempo. E por último, a dimensão espiritual. Jesus era um sujeito que cultivava uma vida espiritual e ele entendia a importância disso. Marcos 6:46. Depois de se despedir de todos, veja, depois de um longo dia de trabalho, Jesus estava cansado, gente, esse dia. Foi o dia que ele multiplicou os pães e peixes. Jesus estava cansado. Depois de despedir todos,
Ele disse para os seus discípulos, passem para outra margem do rio. Foi o dia, a noite inclusive, que ele acalmou a tempestade. Então ele estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, mandou os discípulos passar para o outro lado. Ele disse, depois eu dou um jeito de ir. Enfim, o Senhor mandou, né? Os discípulos foram. Jesus, cansado, depois de um longo dia de trabalho, despediu todo mundo, despediu os discípulos. E o que Jesus fez? Subiu sozinho no monte para orar. Às vezes, a gente pensa assim, estou tão cansado, vou fazer uma oraçãozinha só, aquelas oração que a gente faz desde quando era criança, sabe? Senhor, obrigado pelo dia, me dê uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém? Não. Jesus cultivava uma vida de oração, ele foi para um lugar específico para orar. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ganhar o mundo inteiro, você pode trabalhar muito, você pode ficar muito rico, pode ser até que o seu vizinho de condomínio sinta inveja do carro que você conseguiu comprar. Você pode ter todos os bens, todos os benefícios, você pode ser o cara que entra primeiro no voo, sempre de business class, você pode se achar o cara mais importante do mundo porque conseguiu conquistar tudo. Jesus disse, obrigado, mano. Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua própria alma? Não tem nada de mais importante que eu e você podemos fazer do que cultivar a nossa relação com Deus. E a minha pergunta é, como está o seu devocional? Como está a sua vida de oração? Eu não estou dizendo ler 3 versículos da Bíblia e fazer uma oração de 2 minutos, não. Eu estou perguntando se você passa horas com Deus, com o seu Senhor. Intimidade com Deus. Isso não é coisa só para o pastor. Isso não é coisa só para os crentes mais espirituais, isso é para todos os cristãos. Lutero tem uma frase famosa, diz assim, ó, hoje eu tenho tanto trabalho e tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 4 horas, eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Porque a gente pensa que é o contrário, já que eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que tirar de algum lugar. E geralmente o que sofre, o que é sacrificado? As coisas que são mais importantes são sacrificadas. Oração, jejum, família, descanso. E tudo a troco de quê? De trabalho, de dinheiro, de coisas que são passageiras. A gente troca tudo que é eterno, tudo que vai durar para sempre, por coisas que são passageiras. E isso porque a gente acha que a gente tem tempo demais. Não, depois eu cuido disso. Vai chegar uma fase da minha vida que eu cuido disso. Deixa eu te dar uma notícia. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. O dia que Deus deu hoje para a gente é hoje. O ontem já passou, amanhã nem existe. Mas hoje é um presente. Por isso que se chama presente. Tudo que nós temos é hoje. Vamos valorizar as coisas certas. Vamos recapitular, para quem está anotando não perder nada. Homem que é homem, cuida de criança. Homem que é homem, valoriza mulheres. Homem que é homem, tem boas amizades. Homem que é homem, controla as emoções. Homem que é homem, trabalha árdua e intensamente. Homem que é homem, descansa árdua e intensamente. E homem que é homem, tem uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o próprio Deus. Pergunte-se a você mesmo, você tem cuidado bem das crianças? Você tem cuidado bem da sua esposa? Você tem cuidado bem das suas amizades? Você tem cuidado bem da sua vida emocional, das suas emoções? Você tem cuidado bem do seu trabalho? Tem cuidado bem da sua saúde, descansando? E por último, tem cuidado bem da sua saúde espiritual? É assim que um homem é descrito através da vida de Jesus, valorizando estas coisas. Vamos orar?
Deus nosso Pai, dê a nós sabedoria para que nós equalizemos bem todas as dimensões da nossa vida. Queremos ser homens segundo a Tua glória e para a Tua vontade apenas. Portanto, Senhor, dê-nos sabedoria para que nós nos esforcemos nessa direção. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.